Fala turma aí do oitavo ano, tudo bem com você, gente? A gente vai falar aí hoje na aula de artes, principalmente quais são as características do grafite, do porquê que o grafite ele é uma expressão artística muito importante, principalmente no espaço urbano. Então vamos lá conhecer detalhes do grafite? Vamos aí começar no livro na página 8, tá bom, gente? Vamos lá? O que é o grafite? A palavra grafite vem da palavra italiana graffito e quer dizer escrita feita com carvão. É um exemplo de arte que ultrapassou os espaços privados, sendo assim um tipo de expressão artística que usa do espaço público como forma de galerias, transformando-o, modificando-o com os grafites que passam a ocupar o espaço das ruas das cidades, suas paredes e afins. O início do grafite começou em alguns espaços privados, principalmente em algumas galerias de arte, e com o avançar do tempo eles viram que esse grafite ele casava muito bem com a ideia de colocar o grafite nas ruas, em prédios. Então a gente costuma ver muito disso nas grandes cidades. Então Belo Horizonte, a gente vê muito grafite, São Paulo, Rio de Janeiro. Então é muito bacana, que torna o ambiente urbano mais chamativo, né, gente? Fica muito bonito mesmo o ambiente do grafite nas ruas. O grafite tem se tornado um importante modo de expressão, pois, ao contrário da arte, que acontece apenas nos locais privados, ele é uma arte mais livre e menos excludente, que permite a um maior número de artistas a se expressarem. A poética dos grafiteiros geralmente é pautada na crítica social. Assim, podemos dizer que o grafite é um importante estilo artístico para os artistas expressarem as suas opiniões sobre a política, a economia e os aspectos sociais como forma de diálogo com toda a sociedade. Afinal, quem não encontra o grafite espalhado pela cidade, então está falando aí que a base para a criação dos grafiteiros, para criar um grafite, eles vão fazer sempre uma crítica social sobre algum problema que esteja afetando a vida em sociedade. E através disso eles vão criar os seus grafites em cima dessa crítica social que o artista quer passar. Atualmente, há um maior número de artistas que usam a arte como forma de crítica social. Afinal, é uma forma de comunicação com o público. Se o artista não comunica, ele não é visto. Então, será que o grafite é uma arte nova que surgiu a partir do século XX? Não. Podemos definir como grafite qualquer desenho feito à mão sobre um muro, uma parede. Agora pense, você consegue lembrar-se de algum tipo de desenho feito em paredes pelos seus antepassados? Onde esses desenhos eram feitos? Conseguimos enxergar que o grafite é uma arte primitiva que surgiu lá na pré-história. Pense nos desenhos que os homens das cavernas faziam nas paredes de suas moradias. Isso também pode ser chamado de grafite. Também a arte rupestre é considerado também como uma espécie de grafite, né, gente? Lá na época da pré-história. Dessa forma, percebemos o quanto esse tipo de arte é um importante meio de comunicação entre as pessoas, pois desde a pré-história, os povos usavam do grafite como forma de se expressar e de deixar registrado como eram a sua vida, os seus costumes e até os seus problemas pessoais. Pessoais e sociais também, tá? Que é importante a gente falar sobre essa situação. Com isso, podemos verificar a importância da arte como instrumento de comunicação e transformação social. Afinal, imagine, como seriam as nossas vidas se não tivessem esses escritos que encontramos nas paredes? Como iríamos saber como era a vida das pessoas de uma determinada época? Como poderiam ser feitos esses registros, se não por meio do desenho? Então aí é muito interessante que a arte rupestre os homens primitivos, eles contavam um pouquinho da vida deles, né? O que eles faziam, como eles representavam, como esses desenhos rupestres eram demonstrados, são demonstrados que eles são preservados até hoje. Então, geralmente o grafite que a gente está vendo aí tem origem desde dos tempos aí do homem primitivo. O grafite ele representa muito, ele vai mostrar muita coisa para a gente, principalmente nos dias atuais. Se o grafite ele tem aquela base que é a crítica social, que faz com que o artista possa
dialogar com as pessoas que estão vendo aquele grafite dele ali no muro, num prédio, passam e vê todo santo dia, vai ver ali a arte produzida pelo grafiteiro. Então isso para o grafiteiro isso é muito importante. Grafite ou pichação? Existe uma certa diferença. A pichação, o que é a pichação? Pode ser definida como qualquer inscrição, escrito ou rabisco, feita em patrimônio público ou privado sem autorização. É considerado um ato de vandalismo. Pichação a gente já sabe, que a gente já viu, né, gente? A gente viaja, a gente vê pichação a todo momento. Então a pichação você consegue perceber que é um tipo de escrita, uns rabiscos, que deixam os patrimônios públicos feios, né? Ao invés de tornar bonito o patrimônio público, deixa mais feio, parece que deixa numa situação de sujeira, não fica bonito, é estranho, né? A gente sabe que quando alguém utiliza a pichação, ele vai pichar sem autorização. Então isso é errado, isso é crime, tá? Grafite. Ao contrário da pichação, é qualquer inscrição, desenho feita em espaços públicos, muros e paredes, com um prévio estudo e intenção artística, sendo mais elaborado e feito por uma técnica específica. É considerado um estilo de arte e geralmente é feito com autorização. Tá vendo, gente? Até para se criar um grafite no muro, o grafiteiro precisa da autorização do dono do muro. Tá, gente? Então é totalmente diferente. O grafite ele é muito mais artístico, ele é muito mais bonito. O grafiteiro precisa de pedir autorização para fazer o grafite dele, tá? Porque o grafiteiro ele sabe da importância que é de ter autorização da outra pessoa para fazer a arte dele, tá? Então aqui a gente está vendo a foto aqui, ó, de um grafiteiro utilizando aí para fazer um ratinho, né? Olha só que bacana como ele cria o ratinho aí na parede, bem bacana também. A gente vai falar de alguns grafiteiros brasileiros. Temos aí os Gêmeos. O nome deles aí é Gustavo e Otávio Pandolfo, de 1974, lá na cidade de São Paulo. Tem uma curiosidade aí, ó. São irmãos gêmeos e atualmente são artistas mundialmente reconhecidos, tendo espalhado a sua arte por diversos países. Olha os países onde tem os grafites aí, tá? Dos gêmeos. Estados Unidos, Alemanha, Grécia, Cuba, Chile, entre outros. Além do grafite, utilizam outros suportes para a execução de suas obras, criando pinturas, desenho e escultura. São famosos por criar intervenções urbanas de grande porte. Então eles vão criar obras de arte bem chamativas mesmo, porque eles utilizam os espaços públicos. Características das suas obras: exploram por meio das cores, do uso de elementos lúdicos e folclóricos, formas de retratar a realidade do cotidiano da cidade a fim de aproximar a sua obra do público. Trabalham com a temática de crítica social e política nos grafites que fazem pelas ruas das cidades. E conforme vemos a seguir, usam disso a seu favor, fazendo com que o público questione os problemas que a própria cidade apresenta. Então eles também vão fazer crítica social a respeito do modo de vida das pessoas, tá? Então aqui, ó, aqui temos aqui um grafite, está escrito assim, ó, São Paulo, Galeria Céu, coberto de cinza. Então tá falando aí uma crítica social, falando sobre poluição. A gente vê aqui, ó, situação de pessoas, né? A gente vê uma pessoa aqui com a bandeira do Brasil escrita assim, ordem e progresso, né? Questionando se realmente está tendo ordem e progresso no país. E aqui a gente também está vendo aqui, ó, parece que é uma pilastra, né? Uma pilastra aí, parece debaixo de um viaduto, está escrito assim, ó, devolvam nossas cores, né? Então mostrando esse ar de tristeza. Bem bacana aí as obras dos Gêmeos espalhados nas ruas das cidades. Bacana. Um outro famosíssimo é o Cobra, gente. Esse é super famoso. Eduardo Cobra, que nasceu em 1975, lá na cidade de São Paulo. A curiosidade aí bem bacana dele nasceu na periferia de São Paulo e já fez mais de 550 obras pelo Brasil. E assim como os Gêmeos,
a sua obra já esteve presente em outros lugares do mundo. Uma de suas obras mais famosas é O Beijo, na qual ele fez uma releitura da imagem feita pelo fotojornalista norte-americano Alfred Eisenstadt, em 13 de agosto de 1945, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Características de suas obras: ele vai criar murais que são famosos por tamanha dimensão e proporção que passam a ter em meio à cidade. Sua obra retrata os problemas sociais como pobreza, preconceito e discriminação. Além disso, retrata figuras históricas que tiveram um papel importante na luta por um bem pela sociedade, como luta contra a violência e pela busca da paz no mundo. Seus murais são repletos de cores, cujas imagens são formadas pela junção de formas geométricas que ajudam a compor a imagem. Então aí a característica aí das obras do Eduardo Cobra é que ele cria grafites de grande dimensão, então grafites grandes, tá? Que ele vai fazer a crítica de pobreza, de preconceito, de discriminação, é o tema das obras dele, e ele vai utilizar muito a figura geométrica. Olha só que bacana aí. Não sei se vocês já viram essa foto aqui, ó, que vai marcar o fim da Segunda Guerra Mundial, uma foto em preto e branco, que mostra um casal se beijando, né, um soldado americano com uma mulher. E é interessante que, através dessa obra, ele ficou super famoso. Então, ele tem obras espalhadas no mundo inteiro. Então, olha só que bacana aí. São verdadeiros grafites a céu aberto e enormes, gente. Olha a dimensão, olha o tamanho desses grafites aí criados por Eduardo Cobra. Bem bacana mesmo, né? Então, gente, nós vamos terminar por aqui na página 10 e tem atividades aí sobre essa aula de hoje como roteiro aí na postagem, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.